Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Saudações a todos vocês, catequistas, estudantes de teologia, papais, mamães, pessoas interessadas em conhecer o verdadeiro valor da doutrina, da fé, da liturgia e da catequese. Muito bem, gente boa! O tema de hoje, dentro do nosso projeto Catequese Ponto a Ponto, é o ponto número 78, que tem um tema muito importante. Muito importante porque ele é ponto de partida para uma argumentação que transcende a questão de transmissão, de perpetuação de conhecimento. É algo muito importante. Por quê? Ela vai unir aquilo que estamos fazendo hoje, que eu estou fazendo, que vocês estão fazendo, você que está assistindo esse vídeo aí na sua hora vaga, ou você que tira esse tempo para isso. Nós estamos diante da história que se faz com graça, com a graça que pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo nos foi dada. Ou seja, a transmissão da fé, ou seja, a transmissão da revelação, a transmissão da revelação divina, ela se dá de uma forma viva, de uma forma fiel, realizada pelo Espírito Santo. É muito bonito esse tema. É o número 78 do Catecismo, que está dentro da primeira parte, dentro da seção do crer, dentro do capítulo do encontro de Deus com o homem, que vai falar dentro do artigo 2 a transmissão da revelação divina continuada na sucessão apostólica. E o ponto 78, ele é muito bonito e nos diz o seguinte: essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo. Isso é muito importante. Vou repetir. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente ligada a ela. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida, culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Isso é bonito também. Tudo, nós transmitimos o que somos e o que cremos. Afirmações dos Santos Padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja, crente e orante. Este ponto 78 faz duas menções ao Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, no seu ponto 8. Enfim, qual a fundamentação dessa argumentação? O número 78 do Catecismo da Igreja Católica, ele aborda um tema basilar, uma coluna da nossa maneira de compreender. Aborda a tradição apostólica como uma transmissão viva, não simplesmente um estudo, não simplesmente uma transmissão de conhecimento, mas uma ação da graça, realizada por mandato de Cristo, por desejo do Pai, na ação do Espírito Santo. A tradição distinta, mas intimamente ligada da Sagrada Escritura, é o meio pelo qual a Igreja perpetua e transmite a doutrina, a vida e o culto. Isso é muito bonito, porque aquela frase, a Igreja não transmite apenas o que ela acredita, aquilo que ela estuda, mas aquilo que ela é. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, quando nós transmitimos isso. Ela é a vida da Igreja, ela é a sua totalidade. E isso é expresso pela doutrina, pela liturgia, pela oração, pela catequese. Então, a tradição, ela não é apenas uma memória de coisas históricas que aconteceram, de temas, não. Ela é a transmissão do Espírito Santo, é a passagem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age no púlpito quando o sacerdote faz a sua pregação, faz a sua homilia, faz a sua catequese, faz a sua exortação, quando o Papa, na janela
de São Pedro, ele faz a sua exortação ao povo de Deus, quando celebra a Eucaristia, é a ação do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando o sacerdote derrama água, o ministro entrega a Eucaristia, o catequista entrega o ensinamento catequético. Não é uma coleção de costumes ou práticas, mas é o dinamismo vivo, guiado pelo Espírito Santo. Isso é extremamente enriquecedor. Eu como catequista, eu espero que isso chegue ao coração de vocês, catequistas, professores de teologia, pais e mães de filhos em momento de catequese. Nós devemos apropriar-se disso. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, ela mostra que a tradição que provém dos apóstolos, através da pregação, dos escritos transmitido, recebe de Cristo o dom do Espírito Santo. O Cristo falou, testemunhou, deu a sua vida, derramou o seu sangue, e em Pentecostes o Espírito Santo nos foi doado. A tradição é continuamente atualizada neste contexto da vida da igreja, manifestando em práticas litúrgicas, nos escritos dos padres da igreja, na reflexão teológica. Embora ela seja distinta da Sagrada Escritura, palavra de Deus, mas ela não é separada dela, porque a palavra que nos foi confiada, que nos foi doada, é transformada em vida. Não são folhas de papel, de pergaminho, de papiro. São vidas, são almas que são tocadas. E não existe a Sagrada Escritura separada disso. Não existe. Porque a letra sem vivência é letra morta. Ambas, palavra de Deus, Sagrada Escritura, tradição, constituem juntas aquilo que nós somos, o depósito da fé que foi confiado à igreja. Essa continuidade, ela se dá pela sucessão, pela tradição apostólica. Transmissão de tradição se dá por meio dessa sucessão. E é uma cadeia ininterrupta, como já trabalhamos isso em outros pontos desses mesmos temas, que remontam aos apóstolos. Esse vínculo garante que o mesmo Pentecostes que agiu sobre os apóstolos no cenáculo, ele age hoje nos concílios, age hoje todas as vezes que o sacerdote impõe as suas mãos para dar uma absolvição ou para celebrar a Eucaristia. Quando a água é derramada na cabeça do fiel, nós temos o batismo. Quando o bispo unge com óleo santo e impõe as mãos, nós temos a confirmação, a doação do Espírito Santo. Quando o sacerdote reza, impõe, coloca o óleo dos enfermos, nós temos a mesma ação do Espírito Santo. O Papa Bento sublinha muito bem isso na exortação Verbum Domini, que ele vai falar que a sucessão apostólica é essencial para a autenticidade e integridade da fé transmitida. Então, a fé não é transmitida apenas por escritos, por documentos. A fé é transmitida pelo Espírito Santo a cada fiel que se deixa tocar por ele. Então, um catecúmeno que está aí ouvindo a sua catequese deve ser lembrado que ele está se preparando para receber não conhecimento, não práticas litúrgicas, não, ele está se preparando para receber o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer com que tudo isso passe a ter sentido na vida dele. E tudo isso vai passar pelo testemunho da igreja, pelo testemunho dos padres, homens que desde Santo Irineu, Santo Agostinho, todos, Gregório de Nazianzo, São João Crisóstomo, tantos homens e mulheres também, que fizeram, Santa Teresa d'Ávila, tantas mulheres que, ou por escritos ou por vivência, transformaram isso na tradição da igreja. Isso se aplica em todos os momentos, na liturgia, na moral, na pastoral. Ou seja, a tradição ela vai manifestando-se, especialmente na vida litúrgica da igreja.
onde se realizam, a palavra bonita agora, os mistérios. E não há mistério sem essa ação do Espírito. Não há um mistério. Nós precisamos do dom da graça para compreender aquilo que está por detrás daquilo que nós vemos. Entender o que a palavra verdadeiramente quer colocar no nosso coração para que nós vivamos, que nós possamos entender que quando nós olhamos para a Eucaristia, nós vemos o pão, mas é corpo. Quando nós olhamos para o vinho, nós vemos o vinho, mas é sangue. Corpo, sangue, alma e divindade estão ali. Quando nós vemos a água unida à forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o pecado original é destruído e ali nasce um Filho de Deus. Livre, leve, solto, pronto para viver o seu caminho para a eternidade. Então a tradição ela vai manifestar especialmente na vida litúrgica, onde se atualizam esses mistérios da fé, mistérios da salvação. E isso tudo tem implicações na nossa vida, porque aquilo que nós cremos, recebemos, vivemos, celebramos, nós também temos que viver, defender nas nossas atitudes. O Espírito Santo, ele movimenta o coração da igreja, ele é intérprete da lei divina no contexto histórico da vida de cada um. Se deixarmos nos movimentar pelo Espírito Santo, nós seremos autênticos naturalmente. Finalmente, isso repercute também pastoralmente. A tradição é a base do ensino para a fé para as novas gerações. Mas é aquela frase, se não há quem anuncie, como poderão crer, como poderão viver? Somos nós responsáveis para que esta fé chegue às novas gerações. O Diretório-Geral de Catequese, ele vai tratar exatamente isso. Ele enfatiza isso. Ele enfatiza que, teológica, magisterialmente, biblicamente, o que nós temos aqui é uma única e ininterrupta ação do Espírito Santo de Pentecostes à eternidade. Até o final dos tempos estarei convosco. Essa transmissão da revelação, ela se fundamenta na palavra de Deus, porque todas as ações, elas estão ditas e reveladas na Escritura. Permanecei firmes, guardai as tradições que vos forem ensinadas, sejam por palavras, seja por carta. 2 Tessalonicenses 2,15. 1 Coríntios, eu recebi do Senhor, o que também vos transmiti, essa tradição que vai se passando. Magisterialmente, todos os documentos da igreja, eles trabalham esse tema. Palavra e vida estão intimamente unidas, se comunicam. Se nós quisermos, a Dei Verbum 9 fala exatamente isso, estão intimamente unidas e se comunicam. Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, ou seja, a vida da igreja e a ação do Espírito Santo são intimamente unidas. João Paulo II, na Fides Ratio, fala que tudo isso faz com que a nossa fé, ela não só é compreendida, ela é crível. E por ser crível, ela representa o que nós somos enquanto igreja. A fé e a razão, quando olhamos para a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, representam o que é a igreja. Então, se passarmos aí por tantos teólogos, nós vamos perceber que a vida da igreja não é outra coisa senão a expressão da graça de Deus, dada aos apóstolos em Pentecostes e perpetuada em cada ação da igreja, em cada sacramento, em cada pregação, em cada ação, em cada ação, onde Deus se faz presente na nossa vida espiritualmente para que nós possamos contemplar o mistério. Em suma, a tradição apostólica e a transmissão viva da fé cristã são garantidas pelo Espírito Santo, que perpetua a sucessão apostólica. Ela está profundamente entrelaçada com a Sagrada Escritura e se manifesta na vida da igreja, na doutrina, na liturgia, na oração, na missão. E essa transmissão, testemunhada pelos homens e mulheres de fé,
pelos padres da igreja, é garantida pelo magistério e isso é o que assegura a autenticidade da nossa fé. Nós não criamos nada, nós não inventamos nada, nós vivemos aquilo que Cristo e que o Espírito Santo nos inspira a viver, a cada dia, a cada tempo, a cada hora. É isso aí. Esse foi o ponto número 78 do Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa escola Teófilos. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.